Olá, começa agora o Jornal dos Conflitos Árabes. Seja bem-vindo aos acontecimentos que movimentaram aquela região. Você sabe como tudo aconteceu no Iraque? Você conhece a história por trás dos fatos? Acompanhe conosco como tudo começou. Muitas vezes o que chega até os livros e a grande massa é uma história totalmente diferente do que vemos na grande mídia. Por isso vamos trazer agora um pouco dessa realidade nos conflitos entre nações e entre povos. Algumas vezes a religião serve como pano de fundo para encobrir interesses pessoais. Acompanhe nossa reportagem com o nosso repórter, que tem mais detalhes. Nos primeiros anos de mandato britânico, na Palestina, houve confrontos entre árabes e judeus. Começou-se então a discutir o que fazer diante daquela situação. Em 1947, pouco antes da retirada dos britânicos, a Organização das Nações Unidas, ONU, pôs em prática um plano de divisão do território em duas partes, uma para os judeus e outra para os árabes. A insatisfação em torno do mapa definido pela ONU gerou uma guerra civil entre os dois povos. Com a saída dos britânicos em 1948, países árabes vizinhos tentaram invadir o recém-criado Estado de Israel. Mas, ao término do conflito, os israelenses mantiveram seu território e os palestinos perderam a chance de criar seu próprio Estado. Já que Israel ocupou parte do território destinado aos palestinos pela ONU, o Egito passou a controlar a faixa de Gaza e Jordânia. Ficou com a Cisjordânia. Volto com vocês no estúdio. Essa guerra remonta ao início do século passado, entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Uma migração em massa de judeus de vários países para a Palestina provocou uma mudança demográfica na região. Majoritariamente árabe, a região de até 1917 pertencia ao Império Otomano e depois, até 1948, foi um protetorado britânico. Passou a ter uma população judaica cada vez maior. Israel assumiu uma política de colonização de Gaza e da Cisjordânia com os judeus por meio de assentamentos. Por vários anos, a ONU considerou a ocupação dos territórios palestinos ilegal e determinou que Israel retornasse à fronteira pré-1967, o que tem sido ignorado pelo governo israelense. Apesar da devolução de Gaza aos palestinos, o território passou a ser o principal foco do problema de conflito israelense e palestino, já que em 2006 o Hamas, movimento fundamentalista islâmico, venceu as eleições parlamentares palestinas. Os Hamas rompeu com o fato da organização política e militar palestina tomando o controle de Gaza, enquanto seu rival político mantinha o controle sobre a Cisjordânia. Agora o clima naquela região. Quem pretende visitar a faixa de Gaza nos últimos dias tem que ficar atento, mesmo porque o governo israelense ampliou a vigilância sobre a Gaza, aumentando seu controle sobre as fronteiras, restringindo a circulação de produtos e pessoas entre os dois territórios. Desde então, houve uma série de confrontos abertos entre as duas partes, o governo israelense e o Hamas. Assim, chuva de balas podem cair a qualquer momento. O litígio sobre a determinação de fronteiras é a causa mais remota para a invasão iraquiana do Kuwait em agosto de 1990. Embora tivesse renunciado em 1963 às reivindicações dessa natureza, o Iraque continua reclamando dos portos de Bubian e Uarba, que lhe deram novos acessos ao Golfo Pérsico. Além disso, exige que o Kuwait perdoe uma dívida de 10 bilhões contraída durante a guerra com o Irã e lhe pague uma compensação de 2,4 bilhões, alegando que durante aquele conflito os kuwaitianos extraíram petróleo em seus campos fronteiriços de Rumália. E como fica o clima na terra do ex-ditador Saddam Hussein? Clima quente e pesado, nuvens negras e de muita tensão, petróleo e terra seca e área de ninguém. Enquanto o povo sofre com a falta de água e alimentos, os barões do petróleo brigam para manter a hegemonia da área. Portanto, se você vai viajar para Iraque nos próximos dias, muita cautela e atenção, leve roupa à prova de balas e sapatos anti-mina.
Para finalizar, o custo oficial da guerra foi de 61 bilhões de dólares e 53 bilhões foram levantados pelos países aliados, em especial as nações árabes, 36 bilhões, e Alemanha e Japão, 16 bilhões. Mais 70 mil prisioneiros de guerra foram capturados e a maior parte do arsenal militar do Iraque foi destruído. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Jantar romântico. Fazer o caminho mais gostoso da escola para casa. Vibrar com seu time. Viajar com a família. Toda. Dizer eu te amo. Ser feliz é repetir o bom da vida. Multiplique os bons momentos com os cartões Caixa. Promoção Multiplique Sua Sorte. São 100 prêmios de R$5.000 e dezenas de prêmios especiais. E você ainda pode multiplicar suas chances de ganhar em até 10 vezes. Cartões Caixa. A vida pede mais vezes. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo neste momento, atenção no recado que vou dar agora. Uberlândia e região tem onde economizar na hora do acabamento da sua obra. Está reformando ou vai nos próximos dias? Não feche negócio antes de conhecer as promoções e os produtos da Reveste Minas Acabamentos. Vamos agora falar sobre a guerra do Afeganistão. A conhecida Guerra do Afeganistão do período contemporâneo da história começou no ano de 2001. Estados Unidos é a maior potência mundial bélica e econômica, mas seus aliados, França, Reino Unido, Canadá e a contribuição da Aliança do Norte Muçulmano lutaram contra o regime talibã. Mesmo contra a posição das Nações Unidas, as invasões começaram em 7 de outubro e foram lideradas pelo governo norte-americano de George W. Bush. O motivo do ataque seria encontrar o terrorista Osama Bin Laden, apontado como líder do ataque terrorista sofrido pelos Estados Unidos em 11 de setembro do mesmo ano. Na ocasião, 3.000 pessoas morreram com os ataques coordenados contra o World Trade Center e o Pentágono. Para invadir o Afeganistão, belicamente houve forte apoio terrestre da Aliança do Norte Muçulmano, grupo anti-Talibã, enquanto os Estados Unidos e OTAN operavam de forma aérea e logística. Basicamente, duas gigantes operações militares dominaram o país. Elas foram chamadas de Operação Liberdade Duradoura e Força Internacional de Assistência para a Segurança. Em maio de 1990, Saddam Hussein, presidente do Iraque, iniciou uma campanha de pressão contra seu vizinho Kuwait. Em agosto, ordenou a invasão do país, mobilizou tropas na fronteira com a Arábia Saudita e anunciou a anexação do Kuwait. O mundo condenou a ação iraquiana e exigiu o recuo das tropas. Saddam desprezou o ultimato. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, decidiu intervir. Saddam ambicionava ampliar seu território, obter acesso ao Golfo Pérsico, incorporar os poços do petróleo do Kuwait e ganhar poder na região. A intervenção dos americanos revoltou o ditador, que declarou uma guerra santa contra os Estados Unidos e Israel, seu aliado. A troca de ameaças durou de agosto de 1990 a janeiro de 1991. Obrigado por nos permitir levar essas informações. Obrigado, até o próximo programa.